Então, não precisa nem folhear, nem usar muita coisa. A pessoa diz para você: olha, eu sofro porque meu filho não tem amor comigo. Acabou de dizer o cara precisa circular. Vê que o filho tem amor por ela. Essa é a doença dela. Que é isso que a faz sofrer. E é isso que nós precisamos trabalhar nela, até que ela fique equânime com relação ao amor do filho dela. Ou seja, não quero nem esquerda. Eu lembro daquele casal lá que era o filho e a mãe. Ixi. Ele não apareceu mais. Claro, ouviu ela, né? Ouviu a verdade no meio da cara, ela não volta mais, ela quer culpar os outros. Para nós o bicho é qualquer culpa. Tudo é errado. Ele conversou. Ele falou que ela não mudou nada. Não vai. Se o tratamento cheio, não vai. Ficou caro isso. Agora, muitas vezes, ou seja, na maioria de 100% das vezes, o ego folheia. O ego esconde o verdadeiro sentido. Então o espiritólogo precisa ir além das palavras que ele ouve. Ele precisa buscar o que fez zelar aquelas palavras. E é sobre isso que nós vamos conversar. Sobre a ação do espiritólogo analisando o que veio para ele. Tá certo? Se você é uma filha para eu? Fia, traz o cado. Cado. Quadro. De quadro. De TV. Alô, Ana. Um carro? Então eu vou pegar um papel, faz aqui o desenho de uma árvore e cola aqui. Para todos verem a árvore. Pois são, viu? São, raiz, tronco e galhos. Daqui a pouco ele tá branco, Cameron, antes que eu tô mexendo. Aqui tem tudo bem. Essa árvore nós vai simbolizar que é a construção que o ego faz sobre todas as coisas que existem. Então isso aqui é a construção de uma realidade através do ego. É nutrido por alguma coisa, existem raízes que pulsam essa nutrição, que é um caule de sustentação que levam aos galhos que enfeitam aquela... Tá certo isso? A raiz, desculpa, a terra, ou aquilo que sustenta todas as interpretações que o ego humano cria, é o egoísmo. Não existe ser humano que não seja egoísta. Ponto final. Existe ser humano que não seja egoísta? Só quando ele diz, eu já fui egoísta. Não precisa nem dizer o que ele quer.
Deus é egoísmo, porque eu é que há uma individualidade dentro do universal. Separar, distinguir uma individualidade do universal. O universal é tudo. A espiritologia reconhece a existência do fragmento, mas não trabalha o fragmento como individualidade, mas como uma criação e o joia do ego que fragmenta tudo. Então, todo aquele que busca auxílio está primeiro pensando nele. Isso é ponto pacífico. Até porque se ele busca auxílio é porque ele quer se curar. Está pensando nele. Às vezes eles vão lá para alguma pessoa da família. Mas porque ele não gosta, porque ele acha mal, porque ele acha que o outro está sofrendo. Ele acha. Ele está pensando nele. Então, é a caridade aí que fica fora. A gente chama de caridade. É o que vocês chamam, porque lá no São Carlos nós já estudou o que é caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Isso não tem erro. O que vocês chamam de caridade é individualismo. Eu quero oferecer comida. O fundamento é xingo eu, porque se você não quisesse, você não oferecia. Então você antes faz o que você quer, para depois ver o que está fazendo. Então o primeiro passo que o espiritólogo precisa ter sempre em mente: todo problema de alguém nasce no egoísmo. Nasce nele, não no outro. O problema não é o filho que não ama a mãe, é a mãe que quer ser amada. O problema não é o marido que trai a mulher, é a mulher que não quer ser traída. Porque nasce no eu. Nasce no que você quer ou o que você não quer. E é fruto do egoísmo de você pensar primeiro em você. Mas o Caleta está aí? Está aqui perto, não falou? Que bom. Vamos dar um exemplo. Se você ama seu marido e ele está se sentindo bem com outra mulher, você não teria que dizer: vamos, meu filho. Essa seria a anulação do eu que nós falamos. Então, amor. Você está se sentindo bem, volte. Quando você não se sente bem, volte. Não sei, nem a mulher fala que dirá o homem, mas os dois deveriam falar, se não fosse fundamentado no egoísmo. Se não tivesse casado com ele mesmo. Porque ninguém casa com o outro, casa consigo. Porque quer ver no outro o que ele espera ver. Então casou com ele mesmo, não com o outro. Até uma vez eu ouvi assim: se você quer ser feliz, não case. Mas se você quer fazer alguém feliz, então se case. De dedo, né? O problema é que casar para a espiritologia é uma coisa, para a vida é outra. Casar espirituologicamente é você de dois fazer um. Então por isso que é, né? Agora, de cada um permanece com a sua individualidade querendo mudar o outro. Isso é o casamento de hoje em dia. Ninguém é capaz de abrir mão. A não ser que diga: eu quero abrir mão. Aí não abriu mão de nada. Continua beijo, não eu quero. Eu não aceito.
Então a primeira coisa que dita aos olhos é que o espiritual jamais vê a fonte do problema nos outros, mas no próprio paciente. Eu e meu filho não nos damos bem. Aí diz o Arashi, traz seu filho aqui que eu vou conversar com ele. Mas por que o problema está em você? Então não importa qual o problema que é trazido na prática, o nome que é falado, a coisa material que é abordada no assunto, o problema não está lá, está aqui. Está dentro. No caso que nós falamos, está dentro dos dois. Não, o problema de um está dentro de um, o problema do outro está dentro do outro. Porque um depende do outro, problema do Não é nos dois, não é o mesmo problema. Cada um tem um problema que está dentro de cada um. Não existe. Olha, deixa eu dizer uma coisa, a maior ilusão que existe é relacionamento. Ninguém se relaciona com o outro, se relaciona consigo mesmo. Você não vive com o seu marido, você vive com você mesmo, que é o marido que você quer para você. Quando você briga com ele, você não está brigando com ele, está brigando com você. Então, mas nesse caso da mãe e do filho, então a senhora acha que a hora que resolver o problema de um, o outro... Não resolve. Não Tem resolve. que resolver o problema de cada um. E eu não posso conversar com a mãe falando dos problemas do filho. Porque não é isso, o problema é dela. Ela tem que assumir que o problema é dela. E assumir que o problema é dela, porque o problema dela começou onde? No egoísmo. No eu quero. No eu acho. No tem que ser do meu jeito. Então por isso é que o egoísmo é a terra que nutre o problema. Se não houvesse egoísmo, não haveria problema. A árvore secaria. Não teria onde ser nutrida. Na hora que você se anula, você não tem mais problemas, porque você não tem aonde abastecer as interpretações da realidade egoisticamente. E aí acabam os problemas. Olha, se você não tivesse posse do marido, qual o problema de dormir com o outro? E tem posse por quê? Porque ele tem. Porque você quer ter. Porque você acha que deve ser. Porque você está pensando em você. Não, por exemplo, chega um casal lá. Não, vai só a mulher, por exemplo. Lá, Primeira coisa, epileptólogo não atende dois. então, Porque se o problema é de cada um, eu falo com você e depois eu falo com o outro. daí ela fala pro outro. Então nós temos que resolver só o problema dela, não é? Isso, ela fala do outro. E através daqui da árvore, nós vamos identificar o que ela está falando de verdade. Ela vai chegar lá. Mas não vai ser nós não, porque vai ser difícil. Então daí é Deus. É Deus jogando dentro do teatro. Primeiro detalhe então é o egoísmo. Fala. Essa questão da essência do ser humano é o egoísmo. Por que isso? Egoísmo. O planeta? É o karma do mundo de pura expiação. Egoísmo, no livro do Ebi. Ele vai aprender a superar o egoísmo, é a prova do planeta. É o gênero que guia os gêneros. Você é orgulhosa por quê? Porque é egoísta. Você é gananciosa por quê? Porque é egoísta. Por quê? Porque é egoísta. Leia. Aí a pergunta é assim, entre os vícios, qual que se pode considerar radical? A resposta
Se não vai ver se chega ansiosa, encanto o tipo foi egoísta. Tem uma coisa, todos os esforços para esse efeito. Porquanto, aí é que está a verdadeira chave da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Se quer ver um grande exemplo de neutraliza a caridade, tem uma filha minha que um dia disse: não, você está falando besteira, Joaquim, eu sou boa. Digo, você é boa? Show! Que está vendo o outro ali, que é outro filho meu, diz assim, eu digo sempre para ele: para de fumar. Eu digo isso porque eu sou boa, porque eu gosto dele. Eu disse assim: então tá, porque esse é o trabalho do espiritual. Por que você quer que ele pare de fumar? Ah, porque senão ele vai morrer. Eu digo: ganhe problema, um dia ele vai morrer. Ah, mas se ele morrer agora, eu vou ficar com saudade dele. Ela está pouco se ligando se ele vai morrer, está pouco se ligando se ele fuma ou não. Ela está preocupada com ela. Na saudade que ela vai sentir. O egoísmo está no fundo de tudo. Um obstáculo ao real de bem? Aí a resposta: é exato que o egoísmo tem que voto para o mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade dele. Isso está ligado à prova. Após isso, ficou calado. Menos detalhes. Não importa o que o outro faz. O que me relata de pobreza? Que árvore ele que escreva para você? Saiba que o que está mantendo aquele pé é o egoísmo dele. Então é ele que precisa abrir mão, deixar de ser egoísta e não curar os outros. Então todo o trabalho do espiritual será no sentido de ir podando a árvore, tirando o tronco, estocando as raízes para poder se libertar do vício. Na árvore ninguém arranca de uma mão. Precisa primeiro podar, tirar o tronco, tirar o topo, para poder trabalhar o solo. Então é para chegar lá, não é para tacar logo e dizer: ah, meu filho não gosta de mim, você é egoísta. Não adianta, não reconhece. Porque nem sabe que o egoísmo está por trás. Muito pelo contrário, não, eu como mãe me pego o meu filho. Meu filho para mim é tudo, desde que ele faça o que eu quero. Se não fizer, eu digo. Certo isso? Então aí vem o que carrega o alimento, o egoísmo para a vida, que são os apegos. Os apegos cheios do tácito que o espiritualismo, que o egoísmo cria na ilusão da materialidade, o egoísmo espiritual. Não é sentido, não tem forma, não tem ideia. Mas aí ele vai, através do apego, materializar. Tá certo? Como precisa adquirir esse egoísmo? Eu vou compartilhar com ele. Quando ele abriu os olhos do que pelo mesmo poder de Deus discernar o que é bem ou mal. Viva a agenda. Pecado original. Certo? O apego ainda não é específico. O apego é genérico. A paixão é específica. Passou por algo material. Já o apego, ele é genérico.
ele não é objetivamente por nada, mas é por grupo de coisas. Só que, há alguns anos atrás, ao ouvir essa palestra, eu vou dizer que o apego são os catuelos. Os elos que seguram as âncoras. Então, o apego se caracteriza por 4 ramificações. Primeiro, o apego aos objetos materiais. O apego material, objeto que eu falo pode ser humano, a parede, ao céu, a função de mãe, função de pai, função de empregado. Ou então, ele trabalha no apego sentimental e cultural ou moral. Eu gosto, eu não gosto, eu amo, eu detesto, eu odeio, eu sei, eu conheço. Há ainda o apego caracterizado pelo medo da morte. Mas não é medo de morrer. É medo de assumir seu cargo. Assumir que você vai receber na justa proporção do que você fez. E o último, que é o apego zelado pela falta de fé. É aí que se origina tudo. Dessas 4 coisinhas, do apego ao mundo material, do apego sentimental ou moral, do apego pelo medo da ação karmática e do apego pela falta de fé, que vão surgir os problemas da vida, motidos pelo egoísmo, através desses 4 caminhos que vão constituir as paixões, que é o campo da alma. Então, o espiritual precisa distinguir que raiz está no fim daquele campo. A mãe que tem problema, sofre porque tem problema de relacionamento com os filhos. Esse problema, esse sofrimento, está sendo nutrido pela raiz da posse sentimental, pela raiz da posse material. É esse o caminho. Arrancar essa raiz. Vindo de cima, tirando os galhos, tirando o topo, mas são essas raízes que precisam ser retiradas para mostrar o egoísmo. Que nutre ela. Não adianta você chegar para uma mãe e dizer: o problema é você, que você é egoísta. Porque como ela acredita e é nutrida pela raiz da posse sentimental, ela não vai ver isso. Ela vai dizer que é uma mãe dedicada, que faz tudo pelos filhos, que só quer o melhor dos filhos. Então você precisa mostrar para ela a posse sentimental. Mostrar que ninguém põe filho no mundo, eu só estou dando exemplo, para si, mas para o mundo. E para eles. Porque o fato de ser mãe ou ser pai é simplesmente uma ilusão para justificar a encarnação de um espírito. Ou seja, o nascimento não é para a mãe, é para o filho. E para o filho viver a vida dele, não para que a mãe se autorrealize, transformando no filho o que ela quer.
fazendo do filho o que ela deseja. Não, meu filho tem que ser bem comportado, não, meu filho tem que andar bonitinho, não, meu filho tem que estudar. Tudo isso é autorrealização da mãe. Busca de autorrealização da mãe, amparada pela parte sentimental, amparada, nutida pelo egoísmo, pelo seu querer. Uma vez chega pra gente e diz assim, o meu filho, ela vem para ser uma consulta, meu filho é drogado, está usando drogas. Que orientação vai se dar para essa mãe? Qualquer uma menos falar bem ou mal do filho. Sim. Nós vamos chegar lá, porque ainda tem que falta o galho, e falta a árvore e falta o galho. Você tem que vir montando de cima para baixo. Vamos chegar aos outros. Depois aí eu respondo especificamente para você. Agora, a orientação que eu dei lá na Belândia, não sei se a doutora soube disso, que eu dei para outra doutora quando nós ia tratar drogado, é assim. Primeira coisa, se é drogado, show, parabéns. Parabéns, porque o drogado é aquele que não convive bem com a realidade, com o que tem, que procurou uma saída. Ele procurou uma, eu tenho outra. Mas ele pelo menos não foi hipócrita de fingir que está tudo bem. Que a maioria das mães são hipócritas e acham que está tudo bem. Quando na verdade ela está mal com o filho está mal com ela. E ela prefere não aceitar, não resolver a questão. E fica tentando dominar o filho o resto da vida e o filho tentando dominar ela. E aí vive hipocritamente, minha mãe! Você sabe, não, minha mãe é muito santa. Isso é hipocrisia. Esse filho resolveu acabar com a hipocrisia. Só que ele foi por um caminho. Eu tenho outro. Mas ele pelo menos teve a dignidade de não ser hipócrita. Por isso, parabéns. Mas não vai chegar lá. Pai, eu queria um exemplo do que é apego à falta de fé. Apego à falta de fé. Que ele corre muito pro carro? Não. Na estrada? Não. Mas um dia que você nunca estivesse correndo muito e você sofre, porque toda vez que sai de carro com ele corre muito. Por que você teria medo da velocidade? Então, eu apego à falta de fé. Apego a alguma coisa, que aí já é a paixão, fundamentado na falta de fé. Tem que ter cuidado. Tem. O maior cuidado que você deve ter é ao respirar. Te engasga quando respira. Você está preocupada com a velocidade quando você pode simplesmente cair. E aí você tem que tomar um cuidado imenso para quando acontecer o desencarne você está bem com ele, que senão aí vai dar problema. E quando você tem medo do carro, você não está bem com ele. Você não tem fé. Já pensou se Paulo tomasse cuidado? Não existiria o cristianismo. Já pensou se Cadeco tomasse cuidado? Não existiria o espiritismo. Só que o João conseguiu fazer alguma coisa. Quem tomou cuidado, passou por essa vida e desassumiu. Com todos os cuidados. Então não pense em tomar cuidado, não. Pense em ousar. E a gente... Falta coragem. Ixi, falta coragem para ousar. Aí eu concordo. Mas só a ousadia realiza. A mesmice leva para o mesmo lugar. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta,
para que se alcance a vida espiritual e, portanto, prepare um ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.